Bem-vindos! Esse aqui é o canal da Expolux. E a gente está com um probleminha de delay, mas vamos começar. O importante é o seguinte, deixa eu só desligar o áudio aqui, senão... Maravilha. Então, esse é o nosso primeiro vídeo e hoje nós vamos fazer uma live sobre iluminação pública, o futuro da iluminação pública. Já se inscreve aqui no canal, já clica o sininho, compartilha, dá uma curtida, porque olha quem veio participar da nossa primeira live. A primeira pessoa que eu vou chamar é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é um dos maiores nomes da iluminação do Brasil, diretor técnico da Abilux, engenheiro elétrico, doutor em arquitetura e urbanismo. Isaac Rosenblatt, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite. Então, Isaac, seja bem-vindo. A gente vai falar sobre o futuro da iluminação pública. O nosso próximo convidado é uma pessoa que eu sou fã dos projetos, da qualidade dos trabalhos. Tem projetos grandes que puder falar um pouquinho aí sobre o teu trabalho. Plínio Godoy, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Uma oportunidade ímpar de conversar com o público sobre qualidade na iluminação pública. Fantástico. Legal. Tá, só um minutinho que nós estamos com um problema aqui e a gente dá para ver, né? João Freire, seja bem-vindo, da SX, representando a indústria. Tudo bom, João? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui. Uma fera, é uma honra estar aqui com vocês. Legal. Professor João Gabriel também. Conta um pouquinho da sua experiência aí com iluminação pública, do teu trabalho junto à Ceilux. Bom, eu queria primeiro agradecer a Expolux, parabenizar pelo incentivo, pela iniciativa e agradecer. Queria dar aí o boa noite aos nossos colegas, a começar pelo nosso grande querido professor doutor Isaac, amigo de mais de 30 anos. O Plínio também, nossa referência aí nacional na área de iluminação pública. E os amigos mais recentes, o Pedro, brilhante gestor do consórcio Caraguarus, que está fazendo um trabalho maravilhoso nessa cidade de São Paulo. João, meu xará, aí da SX Light, e a você, Beto. Eu queria agradecer também a todos que estão participando e queria pedir a todos para compartilhar essa nossa live, dar o joinha, especialmente a turma de formandos da escola da Universidade Estadual de Londrina, que está participando conosco também dessa live, alunos coordenados lá pelo professor Mangili, lá do Paraná. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos aqui na nossa live. Eu também gostaria de chamar o Pedro Iacovino, que é da Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação. Certo, Pedro? Perfeito, Beto. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, é um prazer compartilhar esse espaço com vocês e trazer um pouquinho do que a gente tem vivido em 5 anos de concessões de iluminação pública, tanto através da BICIP, como através da experiência em Caraguatatuba, que foi a primeira PPP do estado de São Paulo. Vai ser um grande prazer compartilhar com vocês aqui. Queria passar a palavra para o Isaac, que eu já vi uma apresentação legal, com números, que nós vamos falar sobre iluminação pública, mas eu acho que antes da gente pensar o futuro da iluminação pública, seria legal entender o histórico da iluminação pública no Brasil até aqui. Por favor, Isaac. Bom, eu não vou começar com Pedro Álvares Cabral, mas primeiro eu gostaria, como eu não o fiz, de agradecer o convite da Lead Exhibition, que é a realizadora da Expolux, pelo convite, onde eu tenho grandes amigos como o Ivan. Gostaria de mencionar que eu estou muito contente em estar em parceria com grandes amigos nessa apresentação, pessoas extremamente competentes na área de
de projetos e de execução da iluminação, como João Gabriel, como Plínio, pessoas sensacionais, gente muito boa. Agora eu realmente vou realmente falar alguma coisa, já que você me pediu histórico. Alguma coisa eu sei, algumas coisas realmente eu não sei do Pedro Álvares Cabral, mas começamos mais ou menos em 1950, começaram as lâmpadas de mercúrio na iluminação pública. Depois, em 1969, foi feita a primeira iluminação pública a vapor de sódio no Brasil. Foi na Avenida Agamenon Magalhães, em Recife. Foi a primeira, e hoje é uma avenida grande lá, mas na época não era tão grande a avenida. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, começou a primeira iluminação pública com LED. E o que eu posso dizer é que daqui a 10 anos, no máximo, a iluminação pública no Brasil vai ser LED. Então, o que aconteceu foi o seguinte, levou 40 anos para a gente chegar em 90% da iluminação pública no Brasil, com sódio a 90% sódio, mas sobrou ainda 10% de mercúrio, ou seja, tem quase 2 milhões de pontos com mercúrio ainda, e que vai sumir em pouco tempo, porque a partir de 1º de janeiro, o Brasil não vai conseguir mais importar lâmpadas de mercúrio por causa de Minamata. É um acordo de Minamata mundial, no qual o Brasil faz parte com mais de 140 países. Então, mercúrio já era, e o caminho não é outro que não são os LEDs. Bom, como tem que contar algumas historinhas para começar a desenvolver fora do pequeno histórico, eu vou compartilhar um share com meia dúzia de slides e vou tocar em alguns pontos. Então, eu vou abrir alguns slides, e esse é o primeiro slide que eu vou abrir, e eu mostro eu mostro da terra do meu amigo João Gabriel, uma pesquisa feita por duas pesquisadoras. E elas pesquisaram, então, a relação do design e criminalidade na iluminação pública. E, se a gente olhar esse gráfico, a gente vê que a maioria das pessoas que avaliaram foram mulheres, 82,4%. E o item mais relevante foi iluminação insuficiente, 83,7%. Ou seja, de todos os conjuntos, de todos os itens que poderiam ser avaliados, definiram como mais importante a iluminação pública, e é por causa disso que eu acho que essa conversa entre todos nós se justifica. É muito importante esse número. Se a gente olhar também uma outra pesquisa da Infosiga, a gente vê que, na parte da noite, se a gente considerar a madrugada e a parte da noite até 24 horas, cerca de 60% dos atropelamentos ocorrem nesse horário. Mas se a gente considerar essa parte que não é disponível da pesquisa da Infosiga, a gente vai chegar em mais de 70%, ou em torno de 70%, alguma coisa assim. Ou seja, sensação de segurança e atropelamento depende de uma boa iluminação noturna, e isso aí justifica o que nós estamos conversando hoje a respeito do tema. Uma coisa que é muito importante no nosso país e que, até o momento, deixa muito a desejar, mas que a gente está trabalhando para isso, com gente tão boa quanto o Plínio Godoy e o João Gabriel, é a iluminação das calçadas. Ou seja, as nossas calçadas estão escuras. Em todo o Brasil, a grande maioria das calçadas estão escuras. E nós não temos faróis como os automóveis. E o que acontece é que, em geral não, toda a iluminação pública está dirigida para o leito carroçável, para os carros, onde os carros têm faróis, e nós não temos. Então, o que ocorre é que
Por exemplo, quando a gente tem uma passagem de pedestre, a passagem de pedestre não está adequadamente iluminada. E a gente não enxerga quem está atravessando a rua. E isso é um problema sério, porque as luminárias estão mal colocadas. Ou seja, as luminárias têm que ficar bem colocadas para as passagens de pedestres. Ou seja, nós temos que enxergar as pessoas. As pessoas são a finalidade da iluminação. Não são os carros, são as pessoas. Os carros são secundários em relação às pessoas. E aí a gente pode ver uma foto também tirada. O que é importante para a gente? Enxergar uma pessoa, e na condição hoje do Brasil, que ela esteja a 20 metros da gente e a gente reconheça a atitude dela, reconheça se é um amigo ou se é uma pessoa que a gente precisa correr, atravessar a rua. E muitas vezes o que ocorre é que a gente está a 2 metros de uma pessoa e nós não conseguimos ver nem o rosto e nem a atitude. Isso é um problema sério e que nós precisamos trabalhar por isso. E aqui, com a nova tecnologia que o LED está oferecendo, a gente mostra 2 fotografias. E a foto da direita mostra a luz dimerizada ou regulada para 50% da luz total. Ou seja, a grande maioria das vias no Brasil pode ser reduzida pelo menos de 50% depois das 11 horas da noite. Essa é uma das possibilidades e os LEDs oferecem essa possibilidade. Nós vamos ter a comunicação. Alberto, você me diz quando que o meu tempo já está estourado, por favor. Não. Essas apresentações valem ouro. Vai no seu tempo que eu tô e todo mundo está amando aqui. Fica tranquilo. Tudo bem. Então vamos lá. Então nós vamos ter já que os LEDs são digitais, nós vamos ter um controle da iluminação pública de forma digital. E a luminária, a luz, está em todo lugar. E pela luz estar em todo lugar na via pública, o que ela consegue fazer? Ela consegue fazer muitas coisas. E ela hoje, como está nesse slide, ela pode se comunicar com Bluetooth, Wi-Fi, 3G, só que isso daqui é só um passo intermediário. O que nós precisamos fazer com esse passo intermediário é que, na medida que a gente desenvolva isso, que os sistemas se comuniquem. E, no momento, no Brasil, infelizmente, estão usando sistemas proprietários que não necessariamente se comunicam um com o outro. Ou seja, nós possivelmente vamos ter que gastar 2 vezes para colocar sistemas abertos, intercomunicáveis, intercambiáveis, e isso vai ser muito importante. E nós vamos chegar num ponto, e não vai ser só o poste para iluminação, vai ser um poste que vai fazer uma série de coisas. Então, ele vai ter câmera, vai ter detector de pedestres, detector de veículos, vai se comunicar com os semáforos, vai detectar se o ambiente está poluído, se tem uma enchente, se houve uma trombada, se alguém deu um tiro, e automaticamente vai se comunicar, por exemplo, com a polícia. E vai propiciar também, no futuro, e eu diria que é razoavelmente próximo, com automóveis que precisam se ligar no poste para abastecer a bateria. Ou seja, nós estamos numa transição muito forte. E aí, então, falar, bom, mas hoje os LEDs estão muito bem. Os LEDs realmente estão muito bem, mas nós precisamos tomar alguns cuidados, que é com a poluição, que eu acho que os meus amigos vão detalhar um pouquinho mais, para a gente conseguir voltar a enxergar as estrelas, que hoje está difícil, e nós precisamos tomar cuidado para não invadir com a luz dos postes as residências, porque isso daqui atrapalha quem quer dormir à noite. E aí, então, voltando para a imagem, o que ainda
resta como importante é que, com a nova comunicação digital, é que nós vamos ter 5G, internet das coisas, o Wi-Fi em vez do Wi-Fi na comunicação pública, nós vamos ter toda a comunicação e nós vamos ter algo que tem que ser muito importante, que é a segurança, a cibersegurança. E com tudo isso junto e mais algumas coisas, nós vamos dar qualidade de vida para a população. Para finalizar, o que eu posso falar é o seguinte: quando eu era criança, eu brincava na calçada à noite, jogando peão, bolinha de gude, fazia um monte dessas coisas. Andar de bicicleta, patins. Hoje em dia não tem criança mais na calçada. Por quê? Porque a iluminação pública deixa a desejar. E a segurança junto com ela. Por hora, é isso, meu amigo Alberto. Professor Isaac, obrigado pela... Não é professor, mas é uma aula. Essas explicações são uma aula. Eu quero pedir desculpa pela entrada atrapalhada, que a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas você que está assistindo a gente aí, se quiser participar, é só deixar uma perguntinha aqui no campo de comentários. Olha que legal essa ideia desse poste do futuro, com tanta tecnologia embarcada. Ficou com alguma dúvida? Já manda aqui para a gente, que a gente está live, essa troca. Então, só passar, que a gente vai passando as perguntas, a gente vai abrir daqui a pouquinho para as perguntas, então já vai mandando a sua que eu quero receber. Lembrando que no final a gente vai ter uma pesquisa de satisfação, vai ter um link aqui, já aproveita para se inscrever no canal da Expolux. Plínio, olha esse post que o professor Isaac nos trouxe. Eu queria que você contasse um pouquinho até que ponto vai o trabalho, o desenho do light designer. Que estão na aula. Sim, professor João Gabriel. E até que ponto vai o trabalho de iluminação propriamente, você pensar iluminação, o poste quanto iluminação e um poste quanto um smartphone, enfim, N tecnologias, como que vai ser esse futuro? E fazer uma pergunta: o que é uma iluminação noturna, uma iluminação artificial pública de qualidade? Pode abrir o microfone, Plínio, por favor. Boa noite. Eu sempre falo que qualidade é uma negociação. Qualidade é uma relação de expectativa e de entrega de algum produto. Você pode pagar um Fusca e esperando uma Ferrari, você vai ficar frustrado e isso é uma relação de contrato. Qualidade de iluminação, existem questões básicas, né, que é o bem-estar, que é a capacidade de fazer as pessoas enxergar, como o Isaac falou, e serem enxergadas, a capacidade de modelagem dos locais, dos ambientes externos, né? E uma outra qualidade da iluminação é a capacidade que o projeto de iluminação tem de criar o que eu chamo de tridimensionalidade urbana noturna. Na cidade, o que não é iluminado, ele desaparece à noite. E, com isso, a iluminação tem como poder de sumir com as coisas. Se você tem um parque e esse parque ele não é iluminado, ele vira uma área escura à noite. E eu vou passar aqui também algumas imagens para vocês. Não sei se vocês estão enxergando aí. Ainda não. Ainda não? Ok. Aí sim, está entrando. Agora sim, né? Então, a qualidade no espaço urbano, ela tem muito a ver com a criação desse espaço noturno, né? Tem uma cidade que o Isaac conhece bem, que é Eindhoven, na Holanda, e é uma cidade que tem uma perspectiva muito boa em relação a utilizar os espaços, iluminando os espaços de forma diferenciada, criando possibilidades
inúmeras de utilização da cidade. Quando a gente cria um espaço iluminado, quer só com a iluminação ou quer também com trabalho urbanístico, se a população o potencial de uso desse local, e com isso as pessoas passam a utilizar o espaço. A iluminação é um primeiro passo da criação desse espaço. A utilização do espaço se dá, então, na sequência, e aí sim a gente tem a segurança. Ele não passa a ser um espaço seguro, ele passa a ser um espaço inseguro, iluminado. Aí a bandidagem fica com um plano de trabalho super bem iluminado para desenvolver o seu trabalho. Então, a segurança tem a ver com o uso do espaço, e a iluminação tem a capacidade de criar o potencial de uso dos espaços junto com os trabalhos do urbanismo. Nós podemos também, nos públicos, mas também com os elementos privados. E com isso, entender a presença e a perspectiva urbana se dá como um todo. O cidadão ele não enxerga a cidade de forma diferenciada, o que é privado, o que é iluminação de destaque, o que é iluminação viária. Ele enxerga tudo de uma maneira conjunta. Então, iluminação pública, ela passa a ser um sistema composto por vários subsistemas, né? E aí a gente passa a chamar isso de iluminação urbana, onde a iluminação viária é um sistema que faz parte do todo. Então, desenvolver os projetos, eu vou exemplificar aqui com o projeto da Orla do Rio Guaíba, que nós desenvolvemos recentemente. Foi um trabalho feito com o Jaime, o arquiteto, bastante grande na cidade de Porto Alegre, porque essa região, numa região muito utilizada. Aqui criamos espaços de uso mais lento, criamos espaços de usos mais fluidos, como ciclovias, criamos espaços de contemplação de regiões mais escuras, identificamos os postes com quer pontos vermelhos ou quer pontos azuis, até uma referência aos times de futebol lá do Rio Grande do Sul, do Grêmio e do Internacional. E isso fez com que a cidade passasse a utilizar o espaço de maneira muito, muito importante. O sucesso dessa região é fruto de todo um complexo estudo urbanístico de usos de bares, de restaurantes, de food trucks, da iluminação, fazendo com que a população de Porto Alegre ganhasse um espaço único para eles. E isso é fundamental entender a importância desses locais na cidade, e dentro da cidade existem grandes potenciais em diferentes espaços. E o que faz com que a gente entenda essas hierarquias, entenda aonde aplicar o dinheiro, aonde desenvolver os projetos? A gente chama isso de Light Master Plan, que é o trabalho de desenvolvimento, de análise, desenvolvimento de soluções, de implementações, orçamentos, projetos executivos, tudo isso de maneira integrada. É um trabalho que nós desenvolvemos tanto para a iluminação como para as tecnologias que o Isaac mencionou. Com isso, a gente consegue passar um sonho que foi criado pelo escritório do Jaime Lerner, onde eles me colocaram a vontade de ter um chão estrelado, lembrando aquela música, Se a Minha Rua, com estrelinhas no chão, e nós transformamos isso em realidade. Essa realidade é fruto de uma série de projetos, estudos e programações, fazendo com que a gente conseguiu levar, com iluminação, uma questão emocional para as pessoas, e isso faz as pessoas da cidade terem uma sensação de pertença, um orgulho cívico, e a cidade passa a ter um dinamismo econômico e
e essa região de Porto Alegre, se vocês forem daqui a um futuro analisar pesquisas sobre isso, vão perceber o quanto que essa região foi desenvolvida, não só pela iluminação, mas por todos os projetos incluídos. Então, qualidade que a gente defende é a possibilidade de desenvolver, deixa eu ver como é que eu saio agora aqui, de desenvolver os estudos... Em cima. Live Meeting, não é Live Meeting aqui, Stop Share, pronto. Então, qualidade é uma relação de comparação, né? Então, quando você tem um espaço bem feito, um trabalho bem desenvolvido, e você entende a repercussão disso, isso faz com que as outras cidades entendam, por exemplo, as vantagens, né? Então, eu vejo o futuro da iluminação, a capacidade que a gente tem de entender o que é qualidade. E a qualidade a gente entende somente com a educação e somente com as referências. E cabe a nós, os especialistas, passarem para o mercado através de um evento como esse hoje, essas referências. E com isso a gente, no futuro, consegue ter uma qualidade melhor, cada vez atendendo ao público mais consciente do valor disso. Muito bom. Deixa eu ver, meu microfone está aberto. Eu fico até sem rumo de ver aquele projeto lindo, com aquele chão estrelado, você pensar a iluminação pública, sabe que a gente pensa, iluminação pública é uma pétala, né? uma luminária num poste, e de repente você cria um desenho, você cria um conceito, você conta uma história, você envolve, você cria um master plan, cria toda essa relação, é muito bonito ver isso e pensar isso. E tu tem grandes projetos, depois tem que compartilhar mais com a gente, deixa a gente andar aqui na live, mas temos o projeto da Avenida Paulista, Ponte Estaiada, Master Plan do Campos de Goytacazes, que eu já vi tudo, mas a gente vai chegar, está chegando pergunta aqui também, daqui a pouco eu já vou começar a ler, e vamos falar de coisa polêmica. João Freire, você está por aí? A pergunta é direta e é polêmica. Vamos entender uma coisa. A gente tem a portaria 20 falando de parâmetros para as luminárias. Então, você que está aí na indústria, uma dor que, pelo menos é uma dor que eu tenho, é assim, a gente tem algumas luminárias que não atendem em metro. Então, eles falam, isso aqui você pode colocar no estacionamento ou num condomínio. Então, ela tem alguma característica técnica que não é tão boa, né? Por que ela não atende às normas do Inmetro? Explica um pouquinho melhor para a gente sobre esses parâmetros técnicos dos produtos. Legal. Primeiro, como eu disse, é um prazer, né? É uma honra estar aqui, estou muito contente. Para a gente aqui, como fábrica de iluminação de LED, a gente tem exatamente o desafio de transformar o anseio do cliente final, né, da indústria, da prefeitura, ou seja lá do ente privado, que deseja um nível de iluminação específico com conceito e migrar isso junto com a parte de projetos, que entende, que deseja ali diversas soluções para trazer aquela valorização das pessoas, né, que vão utilizar de fato aquele espaço e a valorização do espaço. Então, para a gente tem realmente esse desafio de trazer tudo isso para o produto, né? Porque quando você fala de eficiência energética, quando você fala dos níveis de iluminação que precisam ser atendidos, ou da valorização dos espaços, das pessoas, o produto ele é uma parte vital para que você consiga atingir aquele resultado ou para você conseguir atingir aquela expectativa travada, né? Eu separei também algumas imagens aqui para exemplificar melhor o que eu vou falar, né? Acho que a hora que estiver compartilhando aí, eu só vou pedir para que vocês... Estamos vendo já. Já está vendo, né? Antes da gente falar, de fato, do futuro da iluminação pública, né? É importante a gente verificar como está hoje o cenário atual. Então, o cenário atual hoje está um parque com constante falha, com alto índice de manutenção, com níveis de iluminação, uniformidade, ou seja, outros parâmetros que não atendem, né, aos requisitos ali estipulados como qualidade, né?
qualidade ela depende realmente da negociação, concordo com o que foi exposto até o momento, né? São produtos atuais que sem qualificação e robustez para a malha, né, de iluminação pública que hoje está disponível para você aplicar os produtos de iluminação. Então, é isso que a gente encontra hoje, né? Então, é um grande desafio você modificar isso. E quando a gente fala de futuro de iluminação, neste momento, o que a gente pensa é LED, né? O LED, assim como disse o Isaac, para os próximos 10 anos, né, a expectativa de tudo ser em LED. Então, neste momento, o futuro da iluminação é a tecnologia LED, né? É trazer para o contexto. Realmente, ela traz muitos benefícios em relação às aplicações. Obviamente que são imagens aqui que traduzem esse conceito exatamente dos benefícios que a tecnologia pode trazer, isso tanto para o setor público, isso tanto quanto para o setor privado, né? Então, você consegue trabalhar condições específicas para utilizar melhor aquela luz que vai ser gerada. E aqui algumas fotos que exemplificam como que você pode. Obviamente que para cada expectativa é colocado um projeto, é colocado uma aplicação específica. E além de trazer o apelo da qualidade da iluminação, tem também a questão energética, né? A tecnologia LED, quando você fala da portaria 20, a aplicação para luminárias públicas, no caso que eu estou falando da iluminação pública viária, né? Você tem um contexto energético. Então, o contexto energético, é muito viável para os municípios hoje migrar para a iluminação pública com LED, né? E aí você pode ter economias que variam, depende do cenário atual da iluminação, que está com a tecnologia convencional de vapor, para qual que é o cenário que você vai aplicar com a tecnologia LED. Então, você com isso consegue justificar e ser viável financeiramente esse apelo energético que é aplicado com a tecnologia LED. E mesmo olhando o cenário atual e falando da tecnologia LED, a gente volta para o cenário atual com a tecnologia LED com algumas defasagens de aplicação. Então, ainda assim, a gente vê produtos sendo aplicados que deixam a desejar nas expectativas do projeto, que deixam a desejar nas expectativas da gestão do parque de iluminação, que está responsável por aquele parque de iluminação. Para isso, a gente tem a portaria 20, né? Obviamente, se você pega um antes e um depois da portaria, obviamente que o cenário ele foi muito melhor, ele melhorou. Ainda é necessário que isso venha, que isso fique mais, que os requisitos sejam elevados para condicionar melhor o que vai ser comercializado de iluminação pública no Brasil. Mas, quando você analisa, quando você olha a portaria 20, ela sim, o antes e o depois, já ajudou a conscientizar de fato ali os requisitos mínimos a ser aplicado para a iluminação pública viária, né? Mas mesmo assim a ideia é que quanto mais o tempo vai passando, melhor vão sendo os projetos aplicados. Falando especificamente de produtos, né, e trazendo mais tecnicamente, Alberto, a relação, como que eu vejo a parte do futuro da iluminação, nós vemos o apelo energético cada vez mais forte, né? Se você olha nos últimos anos, você teve uma otimização energética do produto, saindo ali de produtos de 110 lumens por watt, trazendo condições mais agressivas de forma energética. Com isso, você tem uma otimização térmica no produto, né? E essas otimizações térmicas do produto, ela vai melhorar, não só permitir aos fabricantes extrair melhor o que o LED pode proporcionar. Então, desde a parte estética do produto, desde a parte fotométrica, funcionalidades mecânicas e, por consequência, produtos de LED com propensão de durabilidades maiores, né? Exatamente, obviamente que tem toda a questão de trazer a melhoria da iluminação para as pessoas que estão expostas àquela iluminação, mas quando você olha para o conceito financeiro, energético e de manutenabilidade ao longo do tempo, o produto precisa conter características que abrangem alguma funcionalidade para todas essas expectativas traçaas, tá? Além disso, aqui eu coloquei alguns pontos que permitem que os fabricantes entreguem, né, essas funcionalidades mecânicas, por exemplo,
com uma angulação própria no produto, que facilita ali um momento de instalação, que facilita a utilização do projeto, sem que necessariamente você acrescente custos adicionais de modificação da infraestrutura atual. Então, além disso, também tem funcionalidades que isso só vai depender dos próprios usuários para solicitarem, não regras vindas de normativas, por exemplo, como uma facilidade de acesso aos itens de proteção do produto. Então, com isso, você tem talvez uma manutenção facilitada ao longo do tempo de quem fica responsável pela gestão daquele parque instalado. Mas, no final das contas, né, eu acredito que não vai ser um papel só das normas, das normativas ou das regras do jogo para as fábricas que vão comercializar a iluminação pública. Acredito que o futuro da iluminação vai depender de um maior conhecimento do usuário. Então, da nossa parte, como fábrica, tem um princípio educativo em relação ao cliente que está aplicando a iluminação de LED. Acredito que quanto mais especialistas, quanto mais empresas trabalharem na disseminação do conhecimento da tecnologia e de como aplicar a tecnologia de forma mais consistente, de forma que vai ser mais assertivo, com certeza as normativas vão ficar em segundo plano. Ela vai ser uma orientação, mas depende que os usuários, a prefeitura, as empreiteiras, de fato, tenham essa conscientização e coloquem requisitos de níveis elevados para aí sim olhar na qualidade final, de fato, que o projeto, que a gestão deseja aplicar no produto, e com isso sai daquela questão de condição de guerra de preço, que isso dificulta não só a parte dos fabricantes, mas dificulta os projetistas, dificulta as empreiteiras, no geral, na questão da aplicação dos produtos. E assim que a gente enxerga, eu acredito que no curto prazo, essas experiências, essas talvez boas e más experiências que os usuários vão tendo ao longo do tempo, vão servir também como base para que esse requisito mínimo ele seja elevado por demanda do próprio usuário, e não necessariamente por uma demanda de uma normativa. Tá? Então, Alberto, eu acho que eu cheguei a responder a sua pergunta, né? A ideia é que, mesmo tendo a portaria e tendo uma normativa que rege parâmetros mínimos no produto, acho que não faz sentido deixar totalmente aberto, porque se você deixar simplesmente totalmente aberto, um produto, o item tão vital para todo o projeto, né, desde a parte da concepção até a parte da gestão, é necessário sim ter a regra do jogo. Hoje já tem uma regra do jogo estipulada, né, a portaria 20, e a tendência, eu acredito que, se não ser elevada pelas próprias normativas, acho que os próprios usuários tenderão a exigir parâmetros mais elevados, e aí, com isso, o usuário final vai ser privilegiado ali com produtos de alta durabilidade, que vão ali entregar de fato o que foi projetado e que vão garantir a saúde financeira do projeto ao longo do projeto. Deixa eu ver, dá para me ouvir? Muito bom, não, João? Deixa eu aproveitar o gancho aqui da portaria 20. Está chegando pergunta, pode mandar sua pergunta aqui no comentário do vídeo. Professor Isaac, é uma pergunta rápida, tá? Para eu poder passar a bola para os outros, mas é que é da portaria 20, foi direcionada para o Isaac. A portaria 20 vai cair. Quem mandou foi Jefferson Rafael Avelino de Souza. Cai, Isaac. Não, nós não sabemos se vai cair ou não. O que nós sabemos é que existe um novo modelo do Inmetro em andamento e é provável que haja um nivelamento para todos os produtos elétricos na sua especificação. Ou seja, provavelmente, por não ser um produto de risco, como uma bolsa de sangue ou um extintor de incêndio, é provável que não exista uma portaria específica para a luminária pública. E então, o que vai acontecer? Os fabricantes vão ter que fazer uma autodeclaração. E a autodeclaração vai ser, acho, na minha opinião, muito melhor do que o que tem hoje. Por quê? Porque uma autodeclaração, existe uma responsabilidade implícita pelo que está sendo declarado. E aí, então, vai ser a fiscalização vai se dar por concorrentes e
também pelo governo. E o que ocorre nessa nova situação é que as coisas, na minha opinião, vão melhorar bastante. Esse é o caminho que eu acho que vai ocorrer. E no que vai ser baseado, então, a especificação, já que não vai existir, eventualmente, uma portaria, em normas. E é para isso que a gente está trabalhando em comissões de estudo dentro vamos dizer, as comissões se reúnem normalmente na Bilux, as comissões participam especialistas das indústrias, do mercado, dos consumidores, do governo, e o que a gente tenta fazer é uma norma cada vez melhor, e nós temos, não estando dentro de uma regulamentação, indo para normas, a gente tem uma velocidade de editar novas normas, de revisar normas, uma velocidade muito, muito maior do que o que ocorre hoje. Então, eu acho que nós estamos no bom caminho, se é que esse vai ser o caminho, que eu não sei dizer. Mas eu acredito que sim. Porque o LED ele tem uma velocidade muito grande de atualização. Então, sendo normas ou sendo portarias, você precisa ter essa... Você acha que é mais fácil atualizar as normas? Não, eu te dou uma ideia. O João Pedro acabou de falar em 170 lumens por watt. Daqui a 2, 3 anos, a média de mercado hoje, vamos dizer que é uns 150. Daqui a 2, 3 anos é 250. Depois, com o aperfeiçoamento dos pós, em 5 anos, talvez chegue em 320. Essa é a perspectiva. E na hora que a gente juntar 3 ou 4 LEDs jogando luz diretamente sem pó, nós vamos chegar a 400 lumens por watt, com boa reprodução de cores. Ou seja, existe um limite teórico, Isaac? Nem na metade do caminho. Não, existe um limite teórico de eficiência? Existe um limite teórico, mas para ter uma qualidade de luz, eu diria que 350 a 400 lumens por watt, e nós já estamos de muito bom tamanho. Ou seja, é pelo menos o dobro que a gente tem hoje. Existe um limite físico, mas quando a gente chega no limite físico, a gente não tem mais qualidade de cor. Certo. Professor João Gabriel, eu vou aproveitar e já fazer duas. A minha, que eu já tinha na manga, e a que chegou aqui já pode deixar comentário aqui, gente, com perguntas que eu estou lendo e acompanhando. Uma coisa que eu queria entender melhor é essa relação entre empreiteiros e prefeituras, importância de projeto, como que a gente amarra isso. E aí eu sei que você é um grande especialista em Dialux, e o Antônio Frederico Comim perguntou aqui: como obter curvas fotométricas de luminárias LED para uso no Dialux? Bom, eu imagino que a pergunta relativa à curva fotométrica está direcionada aí ao João Pedro, que é o fabricante. A curva fotométrica ela é produzida pelo fabricante da luminária em laboratórios adequados para se produzir essa curva. Então, depois o meu xará João passa aí o contato dele para enviar para o Antônio as curvas fotométricas das luminárias da SX. Bom, com relação ao futuro, né, que é a nossa pergunta hoje é sobre o futuro da iluminação pública, né? O Isaac falou muito nisso aí, né? Falou da questão da qualidade, da poluição luminosa, e eu começo justamente com essa tela aí que mostra essa foto clássica, né, do nosso Brasil, mostrando todo esse desperdício de luz que é jogado para cima e que a gente chama de poluição luminosa. Então, pessoal, para a gente falar do futuro, é preciso primeiro compreender o presente, né? Como é que é a nossa iluminação hoje? Né? Nós já vimos aí a visão do Isaac, a visão do fabricante, o Plínio mostrando os projetos maravilhosos, mas eu queria me passar por 3 pontos básicos. Eu queria falar um pouquinho, primeiro, sobre a questão que está relacionada aos produtos, o que o mercado nacional nos oferece hoje em termos de produto, né? Falar um pouquinho sobre a questão dos projetos que são elaborados hoje no nosso mercado e falar um pouquinho da gestão. Então, vamos ver hoje como que se comporta o mercado nacional com relação ao produto, projeto e gestão.
Bom, nós falamos aí da portaria 20, hoje nós temos mais de 75 fabricantes importadores que estão aí com produtos certificados no Inmetro. E a pergunta que a gente faz é o seguinte, será que esses produtos, né, eles têm todos a mesma qualidade? Né? Será que a gente pode comparar um produto aí da SX, né? Nós temos aí o nosso João representando, com um produto que é importado direto da China, que nem passa aqui por processo fabril dentro do Brasil, né? Não vou citar nome de fornecedor, mas aí todo mundo está vendo uma série de fornecedores que pelo próprio nome você já fez, bom, será que isso é um fornecedor mesmo ou isso é um importador, né? E aí a gente tem uma disputa muito injusta do fabricante nacional que está gerando emprego no Brasil, está gerando impostos no Brasil, com produtos que muitas vezes são importados diretamente por uma empreiteira que está vendendo para a prefeitura, às vezes sem pagar imposto, sem pagar ICMS, sem pagar IPI, porque o produto é fabricado lá fora. Ou seja, a gente deixa de dar emprego para o mercado nacional e importa produtos de qualidade duvidosa, que têm a certificação, mas que não são da mesma qualidade dos bons produtos fabricados no Brasil. E aí a gente tem uma série de exemplos, né? Aqui uma luminária de LED, eu não sei como que isso pode acontecer, mas uma luminária de LED que não tem driver. Ela tem um reator eletromagnético. E essa luminária com reator eletromagnético, ela passou no ensaio de Inmetro, ela tem um certificado de Inmetro e ela está aí no mercado. E é claro que quando você tem um produto de qualidade inferior, o seu custo vai ser muito menor. Como que essa luminária pode estar no mercado? É uma coisa muito, muito complicada, né? Nós já temos luminárias aí, com menos de um ano de já estar instalada, a luminária já está entrando água. Então, nós estamos vendo aí tanto a lente totalmente queimada pelo ultravioleta e já sinais de penetração de água dentro da lente. Isso também é uma luminária que está no mercado, né? Nós temos luminárias, de novo, outras luminárias, outros exemplos, luminárias abertas, com 1, 2 anos de vida, elas já estão totalmente danificadas, já estão queimadas, já estão precisando trocar. Então, a gente poderia passar a noite inteira mostrando exemplos de luminárias de LED que realmente não se qualificam como um produto que tem 50 mil horas, como um produto que deve ter a qualidade que a gente espera. E por quê? Né? O que acontece? Então, essa é uma questão, rapidamente, que a gente conversa sobre produtos, sobre produto que tem no mercado. Nós já temos aí, em alguma live para trás aí, a gente ouviu, acho que do Luciano Rosito, dizendo que nós já temos de 2 a 3 milhões de luminárias LED instaladas no Brasil. Mas, provavelmente, mais da metade dessas luminárias, elas já têm que ser trocadas. Já estão precisando trocar, porque são luminárias de baixíssima qualidade. Muito bem. Com relação ao projeto, o que a gente vê no projeto? Primeiro eu falei da luminária e o projeto. Essa aí, gente, é uma via de uma cidade do interior de Minas Gerais, que você vê que a iluminação é tão boa que ilumina as fachadas, né? Serve para a iluminação da rua e serve também para a iluminação da fachada. Né? Um problema que foi colocado aí pelo Isaac e pelos demais, a questão da luz entrando no lugar que não deve. Será que isso teve um projeto? Será que a pessoa que projetou essa avenida se preocupou em ter um ajuste de ângulo, colocar a luminária a 0 graus? Será que ela fez os cálculos? Né? Aqui um outro projeto, inclusive, que a gente tem essas imagens na internet, né? Essa é uma propaganda de um projeto de iluminação de uma determinada cidade. Né? E aí você vê como que o fator de desuniformidade e o fator de uniformidade, será que esse fator de uniformidade está atendendo à norma? E aí eu abro um parêntese, porque nós estamos analisando foto, e foto sempre é complicado você olhar a foto, porque quem mexe com fotografia, sabe que você pode superexpor, você pode subexpor, então acaba você tendo aí diversas maneiras de mostrar uma mesma imagem, do jeito que você quiser, você pode mostrar a sua imagem. Aqui um projeto aqui perto do meu escritório, né? Eu tirei essa foto de longe e depois eu dei o zoom para mostrar que é uma via que liga praticamente nada a lugar nenhum. E para vocês terem uma ideia, eu fui lá, tive a paciência de ir lá nessa via,
e fazer a medição da iluminância dessa via. Essa via está com 64 lux. É LED, tudo bem, luminária de primeira qualidade, mas com 64 lux. E você vê que o entorno é totalmente escuro. Ou seja, mais um exemplo de que não teve uma preocupação com o projeto, né? E é o que acontece na grande maioria dos casos, né? Falta um projeto luminotécnico. E aí, linkando com a sua pergunta, Alberto, você tem muitas vezes as prefeituras passando por processos de licitação de retrofit da iluminação do município, sem se fazer um projeto básico, sem se fazer um projeto luminotécnico inicial, que diga para o município qual a melhor solução para ele tratar a iluminação da cidade dele. Então, a falta desse projeto luminotécnico é que realmente acaba comprometendo a grande maioria dos processos licitatórios, né? E por que esses processos licitatórios caem? Justamente porque não tem esse projeto luminotécnico, não tem esse projeto básico, né? E o que seria um projeto básico de melhoria da eficiência energética na iluminação? Seria, primeiro, a gente fazer um diagnóstico do sistema de iluminação do município. Como é que está a iluminação do meu município, né? A gente vai, durante o dia, realiza todo um levantamento de forma amostral da iluminação do município, verificando lâmpada, luminária, braço, poste, espaçamento, situação de arborização. Voltamos à noite e fazemos uma medição noturna. É muito importante saber se o que está lá hoje se está atendendo aos valores da norma. Muito bom. Então, se a gente tem uma norma como a 5101, que agora está passando por um processo de revisão que vai dar um grande upgrade na parte de formalização de projetos. Será que os prefeitos, será que o pessoal das prefeituras, será que você que está nos assistindo agora, você da prefeitura, você conhece essa norma? Você sabe qual é o nível de iluminância que você tem que ter em cada tipo de via? Então, um desafio para nós é exatamente fazer com que essas definições estejam já embutidas, estejam realizadas a priori, né, que essa definição dos projetos de trecho típico sejam realizados no momento da realização do diagnóstico. E, por fim, Alberto, e o pessoal todo que está nos assistindo, a gente tem que ter uma boa especificação. Eu não acho que a portaria 20 seja ruim, eu acho que a portaria 20 ela é um bom instrumento para determinar valores mínimos, mas é preciso levantar a régua, é preciso subir a régua. Quando eu vejo o professor Isaac falando que a autodeclaração é uma boa saída, eu tenho muito medo dessa autodeclaração no Brasil, né? Se hoje nós já temos 74 produtos que se passam no Inmetro, num determinado momento que passa, vai para o mercado e se vende outro produto, não é aquele produto que foi trabalhado, é muito complicado. No momento que eu não tenho nas prefeituras pessoal capacitado, gabaritado, para saber a diferença de um bom produto de um produto ruim, isso é muito complicado. Entretanto, existe saída, né? A gente tem que trabalhar na questão de um bom projeto, usando o Dialux, usando as curvas fotométricas produzidas por bons fabricantes, e se a gente conseguir fazer com que essa cultura, né, esse conhecimento, essa necessidade, esse caminho de se elaborar um projeto básico, de se elaborar um cálculo luminotécnico, antes de fazer qualquer processo de melhoria, antes de comprar uma luminária DSX, né? Ou seja, contratando profissionais bons como o Plínio, como o próprio professor Isaac, aí sim a gente vai conseguir ter uma luminária, ter um produto, ter um projeto, ter uma iluminação brilhante, como a gente está colocando aqui nessa nossa live. Ô, João, não pode ser muito brilhante, porque senão ofusca, né? Vamos limitar em 50 lux, tá bom? No máximo, numa via M1 ali, né? Tiver muito movimento, pedestre, conflito. Não adianta também. É muito interessante porque nós já tivemos casos aqui em Minas que chegava o prefeito para nos solicitar um projeto, e o pessoal da CEMIG que estiver assistindo aí, o Sérgio Lucas, lembra dessa história. O prefeito falava o seguinte: olha, eu não quero uma iluminação boa. Eu quero que a minha iluminação pública faça o que o sol não faz de dia. Então, assim, é difícil, né? Não é por aí o caminho, né?
Muito bom. O mais bacana é quando desenvolvem um projeto, chegam para você e falam que está com 70 lux, uma uniformidade de 68%, batem no peito que aquilo é maravilhoso. Aí, quando eu questionei para que tanta luz, falei, não, temos telegestão que a gente pode dimerizar o sistema. Isso é incrível, né? João, tem algo muito importante que você falou e eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez, que é a produção nacional de luminárias. Nós temos que prestigiar a tecnologia nacional, o emprego nacional, o pagamento de impostos. Juntos, fazendo isso, nós seremos mais fortes. Ou seja, é muito importante prestigiar a indústria local para desenvolver várias áreas. Eu acho o seguinte, sabe, pessoal, sabe, Isaac? Nós temos aqui no meu estado, graças a Deus, Minas foi abençoado. Nós temos duas grandes, na verdade, das duas maiores fábricas de iluminação nós temos aqui no estado de Minas. Nós temos a Tecnovat, que tem mais de 50 anos, salvo engano, de produção de iluminação. Nós temos a Philips, a Signify em Varginha, com mais de 120 anos de iluminação no mundo. E quando a gente entra num processo de elaboração de um projeto e a gente especifica características técnicas acima do recomendado, a gente está direcionando o produto. Eu confesso, eu estou direcionando, mas eu estou direcionando para um produto de boa qualidade. Então, eu quero passar para o meu cliente, que na maioria das vezes é a prefeitura municipal, que se ela comprar um produto com aquelas características que eu estou colocando, certamente eu vou ter um bom produto de qualidade. E eu fico muito chateado quando a gente perde fabricantes como a GE, que foi embora, a Schroeder, que foi embora do Brasil. Por que esses fabricantes foram embora? Porque eles não conseguem competir com produtos chineses de baixíssima qualidade. E por que esse produto chinês de baixíssima qualidade existe? Porque o nosso consumidor final, a prefeitura, ela compra esse produto. Ela compra, por quê? Porque ela não sabe o valor de um produto de qualidade. Ela não tem conhecimento para especificar um produto de qualidade. Mas se ela tivesse, a coisa pode mudar. A gente está com o tempo estourado aqui. Se você puder só fechar o compartilhamento para a gente poder... A nossa parte, a questão da gestão, da telegestão, é muito importante também. Quantas vezes aí, o Plínio já falou isso também, que a gente passa numa avenida, 11, meia-noite, avenida super iluminada e não tem um cachorro atravessando a pista. Então, a telegestão ou a gestão da iluminação pública é uma coisa muito importante que a gente precisa trabalhar. Muito bom, muito bom. Lembrando que... Roberto, eu queria só fazer um comentário, né? Que o pessoal comentou em relação à fábrica, não por nós termos a fábrica nacional também, né? Mas na questão, assim, a luminária de LED, ela representa, em termos financeiros, um percentual muito grande de qualquer projeto de iluminação, né? Então, quando você expõe, por exemplo, ao risco todo esse investimento realizado somente pela característica do produto, além de olhar para a característica do produto, é importante para o usuário que puder homologar e certificar também o processo de fabricação como um todo, né? Porque não basta ter a certificação declarada, né? É importante ter um processo de fabricação consistente, com rastreabilidade e com garantia realmente da qualidade que está ali certificado no produto. Então, é importante que o usuário vá e se certifique também do processo, né? E que garanta que o investimento dele está com o risco controlado, né? Muito bom, Freire. Deixa eu só equilibrar o tempo aqui. Lembrando que do dia 5 ao dia 8 de julho, nós temos um encontro marcado na Expolux com todos os expositores para a gente poder verificar melhor os produtos, nos encontrarmos. E está chegando muita pergunta aqui, e eu só queria passar a palavra para o Pedro Iacovino do seguinte. Chegou uma pergunta que é exatamente o que vocês estão falando, né? Da autodeclaração. Então, é o Eduardo Augusto Spendium que mandou. Se isso aumentaria a competição dos fornecedores, em contrapartida, um risco maior aos contratos de serviço, como se daria a fiscalização de qualidade desses produtos, e tem muita polêmica em cima de mudança da 5101, e eu quero passar a palavra para o Pedro Iacovino, que é da Associação Brasileira das
fornecedoras, das concessionárias de iluminação pública, entender quais são os objetivos da associação e o que a gente pode estar esperando aí. Perfeito. Obrigado, Alberto. Prazer em compartilhar com vocês esse momento. Boa noite a todos os espectadores aí do YouTube. Espero que estejam gostando bastante desse excepcional painel. Eu vou compartilhar rapidamente uma apresentação com vocês. Nós estamos com o tempo meio estourado, viu, Pedro? Se puder... Eu vou... Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, eu acelero aqui. Bem, a ABCIP, Associação Brasileira de Concessionárias Privadas de Iluminação Pública, surgiu há 3 anos no mercado e a gente, basicamente, faz um papel de representação e defesa dos associados e estamos nos tornando um centro de ideias, de debates, de discussões acerca de iluminação pública e de smart cities. Então, uma associação civil de direito privado, né? E o nosso principal objetivo é estimular e promover a participação privada nos serviços de iluminação pública. Esse é um mercado relativamente novo, como vocês vão ver, e a gente tem atuado em 3 frentes, basicamente. Uma frente institucional, uma frente regulatória e uma frente tecnológica. Quer dizer, seja através dos nossos associados, seja através dos comitês que nós temos dentro da associação, um comitê tecnológico, um comitê institucional, um comitê jurídico. E a gente atuou fortemente nesses 3 anos, nesses 3 pilares. Lançamos um panorama do mercado de iluminação pública privada no ano passado. Trabalhamos fortemente junto à ANEEL para que ela fizesse a revisão da Resolução 414, que regulamenta o atendimento aos consumidores, especialmente os consumidores de iluminação pública. E fizemos, no ano passado, um fórum tecnológico internacional, onde a gente pôde trazer o que há de melhor no Brasil e no mundo, para mostrar para os agentes todos onde nós podemos chegar, né? Quer dizer, eu acho que a gente almeja subir a régua, como disseram alguns colegas, a gente almeja patamares melhores de serviços de iluminação pública no Brasil. O mercado de iluminação pública que a gente vive hoje surgiu, basicamente, em decorrência de mudanças no ambiente regulatório. Até 2010, quem fazia os serviços de manutenção de IP eram as distribuidoras de energia, na maior parte do país. Então, alguns municípios já tinham essa prerrogativa, mas, na maior parte do país, as concessionárias estaduais prestavam esse serviço de uma forma bastante simples e muitas vezes precária. A ANEEL decretou em 2010 que esses ativos de iluminação pública deveriam ser transmitidos aos municípios. E os municípios, já com base na COSIP, que era um tributo que foi definido pela Emenda Constitucional 39, do artigo 149 da Constituição Federal, eles conseguiriam manter o serviço por conta própria. Então, a iluminação pública passou a ser um serviço municipal. Agora, em 30 de junho deste ano, a ANEEL publicou a Resolução 888, alterando a 414, e disciplinou de uma forma muito interessante a relação entre as distribuidoras, os municípios e as novas concessionárias de iluminação que estão surgindo. Então, o que são fatores críticos hoje, né, no âmbito regulatório para a iluminação? Primeiro, o orçamento público municipal e a arrecadação da COSIP são fundamentais para a sustentabilidade do serviço. A instrumentalização de garantias contratuais que permitam viabilizar os investimentos de longo prazo. A profissionalização, eu chamo de profissionalização, mas a fiscalização através de auditoria independente. Eu acho que esse é um ponto crucial hoje no país, porque muitas prefeituras, assim como o João comentou, elas não têm condições de projetar ou planejar. Em geral, elas tampouco têm condições de fiscalizar. Então, nós estamos falando de tecnologias bastante avançadas,
e que estão mudando rapidamente. Isso tem exigido quadros cada vez mais qualificados. Então, a fiscalização através de uma auditoria independente pode ser um bom instrumento. Por último, a possibilidade de geração de receitas acessórias. Isso vai contribuir diretamente para a redução do impacto no orçamento dos municípios. Só para explicar um pouquinho o que mudou em relação ao cenário anterior, quer dizer, o que são as concessões e PPPs, né? Se a gente olhar esse primeiro círculo da esquerda, a manutenção da iluminação pública no passado se dava basicamente nesse OIM aqui. Então, onde tinha poste da concessionária, ela colocava uma luminária, a mais barata possível, e fazia a manutenção daquilo eternamente. Nunca houve projeto, planejamento e financiamento. Às vezes, a Eletrobras chegou a fazer algumas coisas. E a expansão era totalmente custeada pelo município, quando ele quisesse. Então, nós estamos no quadro da direita, a gente vê um quadro diferente, quer dizer, hoje a PPP envolve o planejamento, o projeto, o financiamento, todo o investimento e a operação e manutenção no longo prazo. Então, são projetos de longo prazo, não adianta comprar a luminária vagabunda, porque daqui 10 anos nós estamos lá. Portanto, esse é um ponto importantíssimo nas concessões e PPPs. E elas estão abrindo um espaço, com a modernização do parque e a tecnologia hoje disponível, abriu-se espaço para os sistemas de telegestão, para os centros de controle operacionais, que podem monitorar outros serviços além da iluminação pública, e a gente percebe claramente uma avenida aberta e brincando, no sentido de termos o que se chama de cidade inteligente. Essa é uma definição ainda muito nova, eu vou falar disso um pouquinho adiante, mas a iluminação é o serviço fundamental nesse processo de melhoria da qualidade de vida nas cidades, de melhoria dos serviços aos cidadãos. Então, nós temos o que resulta a PPP para uma cidade hoje. Eu falo isso para todos os prefeitos, projeto que eu dirijo em Caraguatatuba, nós tivemos já cerca de 50 prefeituras que estiveram lá nos conhecendo. E o que eu digo sempre para eles? Primeiro, a concessão é uma opção de financiamento ao município. Segundo, é um investimento de longo prazo, feito pelo setor privado, que você vai pagar em longo prazo. Você vai pagar em longo prazo um investimento que traz benefícios imediatos. Pedro, eu te peço desculpas, a gente está com o nosso tempo estourado. Só conclui para eu poder passar as perguntas das pessoas. Tá. Pode ser? Tá. Eu vou passar essa parte de mercado. Eu vou direto para a última parte. Me desculpa, viu, Pedro, que eu sei que é maravilhoso, que a gente tem um tempo curto aqui. Não, eu sei, eu entendi. Mas eu vou dar um salto aqui, quer dizer, nós temos... Deixa eu só dar... As PPPs cresceram muito nos últimos 3 anos. Nós temos 5 capitais já com os projetos em andamento. BH foi a primeira, depois veio São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande, Porto Alegre e Teresina. Nós temos dezenas de cidades de médio porte já com projeto em andamento. Até meados de agosto, nós temos aí 4 leilões previstos, que foram projetos modelados pela Caixa Econômica ou BNDES. Portanto, há um crescimento acelerado do mercado de concessões e PPPs. Muito bom. Dessa transição para a cidade inteligente que eu te falei, quer dizer, eu peguei aqui 3 definições, mas eu vou me ater a apenas 2, quer dizer, há um grupo de pesquisadores falando em cidades chiques, quer dizer, cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. E tem uma definição da McKinsey que me parece bastante simples e abrangente, que ela diz que à medida em que as cidades se tornam mais inteligentes, elas passam a ser mais agradáveis de se viver e respondem de forma mais direta às necessidades de seus residentes. Quer dizer. Então, a iluminação é fundamental? Mas como disse o Isaac na primeira apresentação, como disse o Plínio, como disse João, o final dessa história são as pessoas, quer dizer, nós estamos olhando para a população. Portanto, um bom projeto, um bom planejamento,
um plano diretor, uma luminosidade adequada, isso vai fazer bem para a cidade e vai fazer bem para os cidadãos. É isso que as concessionárias estão pretendendo trazer para o mercado nesse momento. A gente vê o país se desenvolvendo bastante nisso, e a gente espera que a iluminação pública, no futuro, seja mais uma utility universalizada aí no país, quer dizer, como foi a energia, como foi telecom, como vai ser o saneamento básico agora, como vai ser a iluminação pública. Então, Alberto, eu compactei o máximo possível aqui, a ABSIP fica inteira à disposição de vocês. Pela correria. Deixa eu dar uns recadinhos para quem está assistindo a gente, ficar tranquilo que o canal da Expolux está aqui no YouTube, você pode rever esse vídeo quantas vezes você quiser, já aproveita para se inscrever no canal, clica aqui, assina o sininho, deixa um joinha, e tem muito comentário. Isaac, todo mundo quer saber, eu vou fazer um combozinho, tentar ser o mais rápido possível, que tem muita coisa aqui para o Isaac. Então, a primeira, da Socorro Santos, a NBR 5101 de 2018, está passando novamente por revisão? Essa é uma pergunta, e eu já te pergunto outra, da Márcia Antônio. Como que o Rio de Janeiro pode participar da revisão das normas? Tem gente que quer saber como que faz para participar de uma revisão de norma. Eu respondo a última, que é mais fácil. Para participar de uma revisão de norma, é só mandar um e-mail para o COBEI e pedir para inscrever o e-mail dele no mailing list. E aí, então, ele participa de todas as normas da área de iluminação. Nós temos 4 comissões, e aí, então, respondendo à primeira pergunta, nós vamos ter a última reunião antes da consulta nacional da 5101, no próximo dia 6, e eu acredito que, se alguém está interessado, existe espaço de tempo ainda para participar da última reunião antes da consulta nacional, no qual vão estar presentes o João Gabriel, vai estar presente o Plínio e, possivelmente, o Plínio Godoy, que é extremamente competente, vai assumir a coordenação dessa comissão no dia 6. Boa sorte, Plínio. Pedro, Vicente, por favor, para junto. de compartilhar, se puder apertar lá no stop para a gente. Já dei um stop aqui, Alberto, não saiu da tela? Agora sim, agora está tudo ok. Plínio, aproveitando aí a deixa do Isaac, e o Jefferson Rafael Avelino Souza perguntou, você que faz projetos lindos pelo Brasil todo, como controlar e garantir que o produto oferecido para atender a licitação seja o mesmo durante a entrega, não ocorra uma história aí no meio do caminho. Aí conta para a gente também daqueles casos, não sei se dá tempo rapidinho, você falou de Roma, casos aí interessantes sobre iluminação pública. Olha, quando a gente desenvolve um projeto, uma das ferramentas mais importantes do projeto é o memorial de especificação. Esse memorial de especificação, ele deve, de maneira não comercial, definir os parâmetros fotométricos, os parâmetros de qualidade de luz, de eficácia e eficiência do sistema e os cálculos, né, os resultados dos cálculos que o projeto implantado deve atender. Uma vez a empreiteira desenvolvendo as soluções, é feito um levantamento, dos resultados de quantidade de luz, de qualidade de luz, e isso é feito um relatório, e esse relatório ele vai para a medição da empreiteira. Então, se o projeto não está de acordo com o que foi especificado, não como produto, mas como resultado, cabe ao empreiteiro fazimento do trabalho até ele atender o que foi criado. É importante a gente ter a noção das especificações, não só enquanto produto, mas enquanto resultado. E esse resultado não só no T0, mas ao longo de um tempo, porque você pode ter uma luminária
que resolva muito bem o problema no momento zero, e em pouco tempo esse problema passa a aparecer porque a luminária surge uma depreciação muito mais rápida do que a gente está prevendo. Então, entender que o projeto é feito em 4 dimensões: largura, altura, comprimento e tempo. E isso a gente estabelece através da especificação do resultado daquele projeto e não só do equipamento a ser utilizado, né? Sabe como é que a gente faz aqui nos nossos projetos? Nos nossos projetos, a gente estabelece, para solucionar isso que o Alberto colocou, uma etapa de amostras, ou seja, o proponente do edital ele tem que apresentar uma amostra durante o processo de licitação, e durante o processo de licitação você aprova aquela amostra. A amostra ela fica retida com a prefeitura. Quando a empresa começa a instalar, você vai no pátio da empresa e verifica se a luminária que está lá ela é igual à amostra. Depois, no último momento, depois que a instalação, que o projeto está pronto, você volta e verifica. Então, não tem outro caminho, é isso aí que você está colocando. Tem que ser passo a passo, você acompanhando, para não ter surpresa depois. E fundamental isso que você coloca também, essa questão de você verificar não só no momento zero, mas também adiante, para ver a questão da depreciação, da manutenção do fluxo luminoso, como é que essa luminária está comportando no campo. Muito bom, é isso aí. E outra questão também que foi levantada pelo Alberto é que eu chamo de efeito Roma, é que quando a gente tem um projeto que tem como foco a eficiência energética somente, quer dizer, a redução do consumo, acontece o que aconteceu em Roma, onde eles substituíram as famosas luminárias com lâmpadas vapor de sódio, onde Roma tinha todo aquele abraço laranja, né, dourado, que é tão famoso da cidade, passaram a usar luminárias com 6.500 Kelvin. Então, a cidade passou a ter ruas com uma quantidade de luz muito diferente do que era e com uma aparência de cor absolutamente diferente. Isso gerou uma insatisfação geral e virou um case mundial. Facilmente você vai na internet e busca Roma, iluminação, e você vai ver o problema que eles tiveram. Eu conversei particularmente com o projetista e ele falou que buscou a solução mais eficaz. E com isso ele chegou naquele resultado. Então, a gente tem que entender que luz, como o Iacovino falou, luz é para as pessoas, não é feita para os luxímetros e nem para os luminancímetros. Luz é feita para as pessoas, e as pessoas se afetam muito com a luz. Elas podem ter uma resposta muito positiva com um ambiente urbano noturno bem iluminado, ou uma resposta muito ruim. Isso impacta diretamente no nosso sistema de emoções, né? Então, para cada vez mais desenvolver um local de convivência mais adequado, a gente precisa ter cuidado com a iluminação, não ter muita luz e não ter pouca luz. A luz tem que ser correta, ela tem que modelar o espaço, ela tem que criar essa ambiência, e isso se dá com os projetos, não se dá com testes somente. Isso que você falou tem a ver com o que o João Gabriel colocou no primeiro slide. Quando a gente sai de 3.000 Kelvin, que é uma luz branca quente, e vai para uma branca fria com 5.000 Kelvin, a gente aumenta a poluição de 42%. Ou seja, é isso mesmo aí, e o João Gabriel destacou logo no primeiro slide isso. Sim. Existem projetos que já estão utilizando, por exemplo, LED âmbar. No projeto que nós fizemos para o Rio de Janeiro, nós utilizamos no centro histórico. Aliás, o Banco Mundial nos contratou para fazer esse projeto por causa do efeito Roma. E no centro histórico do Rio de Janeiro, nós utilizamos LED âmbar. E em outras regiões, LED de 2.700 Kelvin. Por causa justamente desse impacto da qualidade da luz no ambiente urbano. Sem áudio, Alberto. Sem áudio. Espera aí, desculpe. Plínio, você falou de medição.
falar sobre o procedimento, que é uma pergunta da Caroline Guimarães, né? Procedimentos de medição de iluminância em áreas externas, a NBR 5101 não aborda esse assunto. É isso mesmo? Olha, aborda, Visão escotópica, o que a gente pode falar disso? Não, a visão escotópica ainda não aborda, foi um tema que eu coloquei na revisão da norma atual e esse tema ficou para uma próxima revisão. Mas existe sim a medição da luminância, existem os parâmetros de distância, altura e pontos a serem medidos, né? É importante entender essa questão, é importante entender os conceitos de luminância para questões de segurança pública, né? Ter em mente que o que a gente enxerga é luminância e não é iluminância, e com isso, os projetos com um direcionamento em luminância serão projetos melhores do que os projetos que são feitos por iluminância. A própria característica fotométrica das luminárias é diferente. Então, tem muita coisa a ser desenvolvida. O Isaac colocou a questão das normas, é um plano de desenvolver novas normas de iluminação externa, que tem situações que não são abordadas em nenhuma das normas atuais, normas de luminárias, normas de qualidade, enfim, tem muitas possibilidades que nós vamos tentar desenvolver na Vilux, na criação dessas novas normas, e o público está convidado a participar, mas participar de verdade. A gente precisa de gente que esteja absolutamente comprometido com o desenvolvimento das questões técnicas. A nossa equipe, o João Gabriel é um dos mais atuantes, e a gente precisa de cada vez mais pessoas para ajudar e a desenvolver essas normas, porque é responsabilidade de nós, cidadãos brasileiros, a norma. A norma é algo que protege o cidadão, e isso é fundamental para a gente ter no país. E lembrando, né, que ninguém recebe para fazer revisão de norma. É um trabalho totalmente voluntário, é um tempo, é o seu conhecimento, a sua experiência, que você coloca à disposição do Brasil, né? É uma coisa realmente como cidadão. É importante a participação de todos. E também atendendo ao convite que o Isaac faz, que não dá para recusar. Então, aí a gente acaba se comprometendo com as normas. Muito bom. Olha, tem perguntas muito boas. Quem está assistindo a gente, infelizmente o nosso tempo se encerrou, mas eu vou encaminhar essas perguntas, porque tem gente aí falando de luminárias certificadas que não são realmente certificadas, que estão no mercado. Tem muita pergunta interessante, a gente inclusive até pode pensar numa segunda live, por isso já se inscreve aqui no canal da Expolux para poder acompanhar e não perder isso. Lembrando que de 5 a 8 de julho de 2021 vai ter a Expolux e todos nós vamos nos encontrar. E até lá a gente está se reinventando e trazendo coisas digitais, muito conteúdo, muita informação. Eu queria passar para o João Gabriel. Tinha uma pergunta muito boa para o João Gabriel aqui, que eu não sei se eu vou achar, mas já deixe seus contatos aí para quem fala um pouquinho do seu trabalho, das redes sociais. Bom, pessoal, então eu queria finalizar aí, agradecer ao Alberto pela brilhante condução, parabenizar o Alberto pela brilhante condução, agradecer aos meus colegas aí de live, foi um grande prazer, aos belos projetos do Plínio, as dicas aí do Pedro e do João, a aula, mais uma vez, do professor Isaac, e dizer que nós estamos aí, o CEILUX está aí nessa parte de lutando a favor dos projetos, tentando levar às prefeituras municipais a importância de um bom projeto de iluminação, e estamos postando essa live também no nosso canal do YouTube, assim que ela estiver disponível, no Instagram, é só procurar CEILUX, qualquer pergunta, fiquem à vontade, Instagram, Facebook, YouTube, foi um grande prazer e muito obrigado aí pela audiência de todos até essa hora. Muito bom. É importante lembrar, gente, que a gente precisa saber o que vocês estão achando, né? Esse retorno é muito importante para nós. Então, dá uma olhadinha aqui nos comentários, tem um link, você vai responder uma pesquisa de satisfação. É muito importante que a gente traga um conteúdo que seja relevante, que faça sentido.
E essas perguntas que estão em aberto, vocês podem também mandar por lá, que nós vamos encaminhar. E vamos fazer muitas lives. Já se inscreve aqui no canal da Expolux. Pedro Iacovino, muito obrigado. Deixe a associação, quem quiser fazer parte, quem quiser mais informações. Bom, a associação hoje congrega fabricantes de equipamentos, de luminárias, de telegestão, de hardware e software, sistemas de conectividade, consultores, concessionárias de iluminação pública, vários grupos, de vários grupos econômicos. Então, a gente deixa um convite a todos para conhecer a associação. O nosso site é www.associaçãoabcip.com.br. Podem nos enviar e-mail através do contato @associaçãoabcip.com.br. A gente terá o maior prazer em se apresentar e contribuir aí para que se desenvolva o mercado de concessões e PPPs de iluminação pública no Brasil. Muito bom. Isaac, deixa os contatos, quem quiser mais informações da Abilux. Primeiro, eu quero agradecer a Vide e a você por esse convite. Fiquei muito contente de estar junto com meus amigos aqui na live. Gostaria de lembrar mais uma coisa, que junto com a Expolux nós vamos ter o SimpoLED, que é um simpósio de LEDs. E isso daqui é um simpósio muito importante, porque há uma troca de ideias grandiosa dentro da Expolux. Então, nós vamos ter, o ano que vem, entre 5 e 8 de julho, também o SimpoLED. Acho que é isso. Muito obrigado a todos, especialmente aos meus amigos e quem está assistindo. Juntos faremos um futuro brilhante, dia 5 a 8 de julho, já temos data no Expo Center Norte. Plínio, conta um pouquinho do trabalho da Godoy Luminotécnica. Olha, a gente batalha por um mundo mais bonito, né? O nosso trabalho é de levar coisas boas para as pessoas, e isso me orgulha bastante. Temos que lidar com certas frustrações, porque muitas vezes os budgets e os processos deixam o trabalho da questão urbana de fora. Mas eu acredito que isso a gente vai galgando devagarzinho, vamos galgando o nosso espaço, né? As PPPs, elas já estão com essas considerações, os trabalhos que estão sendo feitos pela Caixa, pelo BNDES, enfim, o que nós fizemos no Banco Mundial, já consideram muita coisa boa, né? Eu queria deixar um convite. Eu tenho no Telegram um grupo, chama Luminotécnica Essencial. Eu postei aí no YouTube um link para vocês entrarem lá e quiserem conversar sobre iluminação, fazerem perguntas, enfim, existe uma troca, já temos quase 60 membros, e existe uma troca muito grande de informações, enfim, e esse grupo é aberto a qualquer pessoa que queira entrar para falar de iluminação. Então, eu estou lá no Telegram, no Luminotécnica Essencial. Se vocês quiserem me encontrar lá e bater um papo, por favor, estamos lá. Obrigado pelo convite. Muito bom, que legal, Telegram. Eu vou fazer questão de entrar e já aproveitar para divulgar @SBLuz, é uma associação que nós estamos fazendo de iluminação, onde são bem-vindos todos os tipos de trabalho, todos os profissionais da luz, tá? Então, você pode trabalhar em lojas, importações, mercados, acadêmico, todas as áreas são muito bem-vindas, @SBLuz. João, deixa os contatos aí da SX, eu sei que você já está devendo curva fotométrica aí, já tem gente pedindo IES. Como é que faz para achar? João, eu acho que o João... Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Aí já está tudo organizado. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar, João. Só vou deixar meus contatos aqui. Nós somos os fabricantes de luminária de LED, né? Para a área privada e para a área pública. E a gente compartilha, parabéns aí pela iniciativa, a gente compartilha desse quesito de educar o mercado. Então, tanto que no nosso canal, no nosso site, a gente disponibiliza frequentemente materiais. Então, de qualquer forma, agradeço. Está aqui meus contatos, que precisar da nossa equipe, nossa engenharia,
das curvas fotométricas, ou indicação de parceiros aí para a parte de projetos, ou seja lá qual for a necessidade, conte com a nossa equipe aqui, que vamos estar à disposição, tá? Agradeço, realmente é uma honra estar aqui com só fera da iluminação pública, então para mim é realmente uma honra poder dividir aqui com vocês essa mesa de debate, tá? Tá certo, e eu faço das suas palavras minhas. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, são profissionais de muitos anos, extremamente talentosos, e eu fico muito feliz de participar disso. Também quero agradecer a todos que estão assistindo, reforçar, tem aqui um link, clica, baixa aqui no YouTube, tem um link para responder uma pesquisa de satisfação, responde lá, aproveita para se inscrever no canal, já que reduziu a tela, já aproveita para se inscrever no canal, porque vem muita coisa boa, vem websérie, vem mais lives por aí com grandes convidados, então o nosso encontro está marcado aqui no canal da Expolux. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado, abraço. Valeu, boa noite.